Olá, tudo bem? Mais um nosso podcast, hoje de elite, trazendo uma figura pública, né? Pública. É o filho do senhor Mário Covas, é o Zuzinha. Hoje não é Mário Covas Júnior, Mário Covas Filho, ele é o Zuzinha. Obrigado por você ter vindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Cada vez ótimo. melhor? Muito obrigado pelo convite. Está sempre do mesmo jeito, não muda nada. Não é possível. É Santos? É Santos o que é? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar no meu oculista, porque a mudança acontece com muita rapidez. É um oftalmo, né? Estou precisando, catarata. É Exatamente. É idade, é idade, é fogo. Mas, enfim, muito obrigado por ter me chamado novamente aqui. É sempre um prazer, uma oportunidade. Você sabe que eu dizia isso enquanto tinha mandato. Quer dizer, é sempre uma oportunidade da gente falar com as pessoas, né? Porque você fica muito no seu quadradinho e as suas relações são mais amplas do que isso. E as pessoas têm curiosidade de saber. Então, aqui é uma oportunidade. É um canal de abertura para outras pessoas de relacionamento. É isso aí. Fico feliz com isso. Então, você nasceu onde, Zuzinha? Posso chamar de Zuzinha, né? Claro, fique à vontade. Porque é o seguinte... corrida da Tomás, eu nasci já com apelido. Meu pai era Zuza. Sim. Meu pai era Zuza, então eu já nasci como Zuzinha. É assim, Mário Covas Neto Zuzinha. Tem gente que me chama de Zuza, que são pessoas da minha idade, que correram comigo lá atrás, que me conhecem como Zuza. Tem o Zuzinha, que são mais os familiares e não sei o que lá, outras pessoas, amigas também. Aí os mais assim, da época de escola, de faculdade, me chamam de Mário, né? E assim vai. Então, cada um chama de um jeito. E às vezes as pessoas perguntam, como é que eu devo te chamar? Você olha, não me xingando, você pode chamar do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum. Na boa, qualquer nome eu aceito. Eu aceito, tá bom. Não me chama pra briga. Você não é de briga, né? Você é tão sereno. Né? Eu já fui muito de briga, de galinha de briga no passado, mas não briga assim física, mas assim de discussão. Hoje eu sou mais, eu diria que mais tolerante, né? Acho que a gente vai ficando mais tolerante. Não que as opiniões mudem, mas assim, mas você às vezes percebe que o que a pessoa está querendo é exatamente o confronto. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Você é o senhor diálogo. Então, vamos o nome, senhor diálogo. Zuzinha é o senhor diálogo. Vamos conversar, quem sabe a gente encontra um resultado. Eu tenho muito hábito de tentar olhar o outro lado, sabe? Olhar o lado da pessoa, o que está afligindo ela. Quando tem uma história, eu sempre procuro olhar o segundo lado. Isso ajuda na discussão, porque se a pessoa tem argumentos, os argumentos me sensibilizam. Lógico. Mas, assim, não é briga pela briga. Acho que a gente tem que ter sempre um propósito, né? E, enfim, a briga pela briga foi quando eu era adolescente, eu acho. Não, faz tempo. A briga pela briga foi quando você estava correndo de automóvel. Você queria ganhar a corrida. Também, não, acho que também. Aí era uma briga boa. Aí não tem boa. diálogo. Não. Aí tem pé no acelerador. Isso aí. Zuzá, você estudou onde? Eu estudei uma parte em Santos, de onde eu sou, nascido, oriundo. Depois eu vim para São Paulo e aí estudei por aqui na época de colégio. Fui fazer faculdade, fiz no Mackenzie, fiz Direito no Mackenzie. E depois comecei minha vida profissional. Sim. Assim. Política, o teu pai, você não queria participar em função do teu pai? Qual era o problema que você tinha ou não era problema nenhum? Não. Porque o teu pai era muito grande, né? Exato. O que acontece é o seguinte, quer dizer, eu nasci no muito meio... Muito grande, eu digo... politicamente pessoa, falando. Sem dúvida. No ano que eu... A primeira eleição que meu pai disputou, eu tinha 2 anos de idade. Minha memória mais... antiga que eu tenho sobre... Sabe aquelas coisas... Qual é a memória que você tem quando você era menorzinho? Do teu pai? Não, minha. A tua? Minha, sim, de alguma imagem que você tenha na cabeça. Eu tenho uma imagem que possivelmente foi nessa eleição do meu pai quando eu tinha 2 anos. É uma coisa... 2 anos é bem pouco mesmo. Eu sentado num lugar, mexendo
numa caixinha que tinha um monte de alfinetes, que naquela época se usava, não era brocha, era um alfinete. Pegava com alfinete, eu lembro. Eu sou desse tempo. Então, você sabe, era até um negócio até interessante, só que aquele espetáculo, enfim. Mas era o que tinha. E eu mexi, era o que temos para hoje. E eu mexendo naquilo. Então, quer dizer, desde 2 anos eu vivi num ambiente político. Mesmo na época da cassação do meu pai, que foi um período de 10 anos que ele foi obrigado a ficar ausente da política por força do regime militar, ainda assim minha casa era uma casa que transpirava política, se falava política até entre nós, né? Entre os familiares, fora eventualmente amigos que... como meu pai era uma figura que já tinha sido uma figura antes da cassação proeminente no cenário, especialmente nacional, sim, mas especialmente no cenário local de Santos, onde a gente era, ele era uma liderança muito forte lá. Então, minha casa, quando eu era pequeno, minha mãe teve até que botar uma ordem lá, porque a gente não tinha convívio com meu pai, sabe? Eu e minhas irmãs não tínhamos convívio. Quantas irmãs você tem? Eu tinha 2, né? Tenho agora só uma. Mas assim, só a mãe do Bruno, que ainda que é viva. A outra morreu moça, com 19 anos, num acidente de moto. Mas, então, a minha mãe acabou colocando uma ordem para que nos domingos, pelo menos, ele pudesse ficar com a família, porque os filhos vão crescendo e ele não está vendo eles crescerem, né? Mas, enfim, então, eu sempre vivi isso. E meu pai teve uma trajetória política muito forte, muito intensa. Ele, antes de ser cassado, ele tinha 32 anos, ele era líder do único partido de oposição que havia na época. Havia um partido do governo e um partido de oposição, ele era o líder. O Arena MDB. Isso. Ele era muito novo. E sob a liderança dele tinha uma série de figuras nacionais muito importantes. Então ele já tinha essa coisa. Aí vem a cassação, ele fica 10 anos fora. Quando volta ainda de cara. Foi candidato a deputado federal em 82, teve mais de 300 mil votos. A tua mãe conseguiu formar você com ele, conseguiu botar você falando com ele, a família? Ela conseguiu fazer isso, não? Ela conseguiu, naquele período, deixar os domingos para ele ficar com as famílias. A gente era ainda muito pequeno. Em seguida, em 66, quando ele foi reeleito, antes de ser cassado, aí nós todos mudamos para Brasília, que era uma forma de você ficar mais próximo. Porque antes a gente morava em Santos, ele ia segunda-feira para Brasília e voltava na sexta. Então era o fim de semana. Sexta à noite até domingo à noite que ele tinha em casa. Só que minha casa vivia lotada de gente. Né? Gente então, falando, era política rodando, não tem dúvida. Não tem muita gente mesmo. Ele era o Mário Covas. Né? Ele era uma figura... Mesmo que ele não quisesse. E as pessoas naquela época, não se esqueça que naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Era mais pessoal e telefone. E estava muita... Naquela época, antes de 64, estava em ebulição todo o cenário político. Então, ele era uma fonte de informação para todos que estavam lá. Então, as pessoas iam lá para saber o que está acontecendo em Brasília e tal, porque era o centro do poder. Sim, lógico. Bom, mas enfim, a cassação dele me fez me aproximar dele. Certo. Foi o período que a gente teve a mais proximidade. E aí eu comecei a competir e aí ele começou a me acompanhar. Competir, vamos lá, competir de automóvel. De kart ainda, na época de kart. Então, durante 5 anos eu competi de kart e ele me acompanhava. Cada 15 dias tinha corrida e ele me acompanhava nas corridas todas. Foi a época que a gente ficou mais próximo. Que bom. Quando eu aí já tinha 18 anos, foi quando o período que acabou a cassação. E aí ele voltou à atividade política, o que já impediu de que... Você perdeu um pouco o pai, o companheiro de viagem. De companheiro de viagem, sim. Mas aí eu comecei a ser o companheiro de viagem dele, porque, por exemplo, em 79, quando acabou a cassação dele, ele se tornou presidente, então, da época do MDB no Estado. Só que no ano seguinte, já veio uma reforma política que acabou com o MDB e a Arena, e vamos agora ter o pluripartidarismo. O que significou que todos
você teria que refazer os partidos. Ainda que o MDB tenha procurado se manter unificado, e aí, porque a regra diz o seguinte, você pode... os partidos novos têm que começar com P de partido, que era para não ter o MDB. E aí se tomou a decisão seguinte, então vamos fazer partido do MDB, esse PMDB. Mas você tinha que formar o partido, ou seja, você tinha que os diretórios e Tecnicamente tinha que fazer a coisa funcionar. Tinha que ir os diretórios no interior e tal. E aí na formação do partido, ele viajou esse estado inteiro e eu ia dirigindo para ele, né? E eu... Piloto, né? Nossa! Piloto, né? E ele ia do meu lado, assim, e ele Foi um aprendizado confiava. bom, foi um aprendizado bom. Foi ótimo. Aí eu comecei a fazer... Você aprendeu bastante com ele? Quando eu corria, ele era o pai do Zusa. Ele era o pai do Zusa. Nesse momento eu voltei a ser filho do Mário Covas. O Zuzinha, quem é o Zuzinha? É um motorista. Exatamente. Mas eu lembro de uma campanha... Foi ótimo. Em 82... Quando então teve uma campanha para deputado federal, naquela época o Montoro foi o candidato a governador, e você tinha uma eleição que era uma eleição muito ampla. Naquela eleição você votava para governador, para senador, 2 vagas de senador, você votava para deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Era tudo junto. E mais, tinha que ser o voto unificado, você não podia votar num e de outro partido. Tinha que ser todos do mesmo partido, senão anulava o voto. Era uma coisa maluca mesmo. E o voto era escrito, não era o voto digital. Então, e se você escrevesse fora do quadradinho, também era anulado. Era bem complicado. E era de propósito. Lógico. Então, o Montoro tudo preparado para não dar certo. O Montoro fazia o seguinte, ele começou a fazer vários comíciozinhos, comícios, né? No interior. Então ele ia e fazia assim, tipo, 5 cidades num dia, ia numa, depois já ia para outra mais próxima, enfim, ia para tentar atingir o máximo possível. Enquanto ele não chegava no palanque, os candidatos a deputados iam se revezando. E depois que eles saíam, iam continuando. E aí vendendo a candidatura de cada um. E meu pai era candidato também. Em alguns momentos, ele foi no roteiro do Montoro. E eu dirigindo. E às vezes chegava antes do Montoro. Primeiro que o piloto Aí eu chegava assim, primeiro... Mas vocês já chegaram? Emprestar os Zuzinha para o Montoro. Mas enfim, ele ia com batedor, ia com um monte de gente abrindo o colo, e a gente não, mas... Vamos por aqui. Naquela época era possível fazer isso, né? Hoje não dá mais. E aí? E aí foi assim. Sim. E mas aí, ele foi eleito, né, com uma não, nessa aí ele foi 300 mil votos em 1982. Para hoje já é uma coisa, mas não estamos falando... Para hoje é uma grande votação. Então, nós estamos falando em 40 anos atrás, é muita coisa. Aí em seguida ele virou... ele foi eleito, o Montoro também foi eleito, acabou indicando para ser secretário de transportes aqui, e aí ele se tornou secretário. Naquela época a posse era em 15 de março. Então de 15 de março até maio ele ficou como secretário de transportes, quando aí o Montoro o indicou para ser o prefeito da capital. Ele foi o último prefeito indicado, que era ainda à época o que dizia a Constituição, de que os municípios que se consideravam determinada segurança capital, nacional, não sei o quê, e as capitais era indicado. Era indicado pelo governador. O Montoro ficou 2 meses muito reticente. Muito reticente porque ele era um democrata. Tinha sido caçado, tal, não sei o quê. Ele era um democrata. Ele estava defendendo eleições diretas para presidente, não sei mais o quê. Aquilo era um conflito interno. Como é que eu vou indicar alguém se eu sou a favor da eleição? Não tinha como, né? Aí, o que o convenceu, eu acho, pelo menos as versões que surgiram na época, foi o fato das pessoas dizer para ele, olha, você foi eleito pela população.
você tem legitimidade. Você não é um governador indicado. Não é biônico. Naquele tempo chamava biônico. Senador biônico. Você tem o respaldo da população. Se você abrir mão disso, o que vai acontecer é o que está dito na Constituição. Não sendo o indicado, vira o presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara, ele chega lá com uma força política muito menor do que a força de você como governador. Nenhuma dúvida. Você teve na capital muito mais votos do que aquele vereador que é o presidente da Câmara. Então, portanto, eu acho lógico fazer é isso. lógico e sua responsabilidade fazer. Se você não fizer, a responsabilidade vai ser tua em relação ao que acontecer de ruim na cidade. Indicar um outro que não tem nada a ver com o jogo. Então, ele acabou indicando e meu pai assumiu a prefeitura. Zuzinha, quando é que o negócio da política própria, você, Zuzinha, quando é que pegou? Você tinha vontade de fazer? Você tinha vontade de continuar na carreira? Você tinha vontade de ser político? Como é que era isso? Você estava do lado do teu pai. Teu pai é um nome fortíssimo, né? Quando é que você achou, pô, dá para eu ir? É assim, olha... Ou alguém te forçou a fazer? Como é que foi assim, isso? Meu pai, ele preenchia todo o ambiente político de casa, né? A minha irmã, a mãe do Bruno, também gosta muito de política. Ela nunca pensou em ser candidata, pelo contrário, ela rechaçou sempre essa hipótese. Minha mãe gostava muito e participava, mas minha mãe também nunca quis. E eu também não. Ele preenchia por todos... isso que eu estou perguntando, quando você falou, bom, dá para ir? Não teve aceito ir. É assim, então aí, enquanto ele era vivo, a minha participação sempre foi junto a ele nos momentos de campanha eleitoral. E nas conversas de pai e filho e de família durante um almoço de domingo ou coisa assim. Eu não participava da administração dele, não fazia parte. Mas participava do processo anterior, tinha essa relação assim. Você nunca quis ter cargo? Não é que eu nunca quis. Veja, eu acho que o meu pensamento... Essa conversa nunca houve com meu pai. Mas o meu pensamento, eu acredito que seja muito parecido com o pensamento dele. Que é o seguinte... Você ter alguém trabalhando para você que é um familiar, especialmente na área política, é um grande problema. Porque primeiro, você não consegue mandar o familiar embora. Segundo, ele leva os problemas para casa. E terceiro, tudo que ele fizer, ninguém vai dar o crédito merecido porque ele é parente. Parece que ele está lá por favor. Ele não tem capacidade para estar lá. Então, essas três, mas especialmente que você não pode mandar embora. Então, qualquer confusão, imagine que eu fosse para a administração e criasse uma confusão com um secretário, com outra pessoa. De que lado que ele ficaria? Eu criaria um problema para ele. Então, não achava adequado isso, nunca. Dentro do que eu queria te falar, é um exemplo que você está dando. Não, mas é um exemplo, porque já um antigo político falou assim, você nunca pode nomear ninguém que você não possa demitir. Exato, né? E você não pode demitir. Como é que você vai demitir? Olha como é diferente de hoje. Você pode até mandar embora, mas você vai romper a relação pessoal. Não tem nada a ver, não funciona, não é assim. Então já é um exemplo. Pessoal, anota aí. É isso aí. Então, vai seguindo. Então, assim, nunca tinha... Então, portanto, não é que eu não tinha participação política, eu tinha... Mas eu tinha muito mais uma participação eleitoral. E dava meus pitacos para ele, lógico. Eu acompanhava notícia, lia jornal, eu estava informado. É natural, tá em casa. E eu cutucava ele nas coisas que eu achava que ele tinha que fazer. Enfim, o que eu não gostava eu falava tal. Tem essa liberdade. Lógico, então, né? Lógico. E teve um momento, quando o PSDB foi criado, lá atrás, em 88... Porque acabou o MDB antigo, né? E criou o PSDB. Não acabou. O MDB continuou. Eu estou falando, acabou, eu digo, Mário Covas
e outras pessoas fundaram um novo partido. Isso. Logo depois da Constituinte. Acabou o PMDB para essas pessoas, né? Isso. Logo depois da Constituinte é que um grupo de parlamentares que eu acho que a grande motivação foi o fato de que na Constituinte eles tinham alguma identidade do ponto de vista ideológico, votaram mais ou menos do mesmo jeito, pensavam mais ou menos parecido, e estavam muito insatisfeitos com os rumos, especialmente do PMDB aqui em São Paulo. Né? Aqui o PMDB era controlado pelo Quércia, aqui não era uma figura, vamos dizer assim, que eticamente a gente pudesse aplaudir. Então, essas pessoas acabaram saindo, montaram o PSDB com gente de muito peso do ponto de vista político, muito respeito. O Quércia foi prefeito de Campinas, foi você? Foi, acho que foi. Acho que foi prefeito de Campinas. Ele foi vereador lá, eu acho que foi prefeito também, foi senador antes e tal. Mas ele tinha aqui tinha alguns quezinhos que precisava conferir. Ele teve aqui um governo muito, eu diria, muito contestado por várias coisas. Bom, enfim, mas isso é uma outra conversa. O fato é que o PSDB foi criado e em seguida teve uma eleição municipal. Acabou de ser criado, tem uma eleição municipal. E alguém sugeriu ao meu pai para que eu fosse candidato. Por que o Zuzinha não pode ser candidato? E aí meu pai nessa altura tinha sido prefeito da capital, era senador eleito com quase 8 milhões de votos, era uma figura importante, muito forte eleitoralmente na cidade. E quando falaram isso para ele falou, não, tudo bem, vocês podem falar com ele, mas se ele for, eu vou trabalhar na campanha dele. Ou seja, não espere que eu vou trabalhar para outros, que eu vou trabalhar porque ele vai ter que se eleger também, né? E aí ele falou, não, deixa para lá. Você é motorista dele. Não, era melhor ele trabalhar para todos do que para um só. Lógico. Né? Não, mas, você é motorista dele. Ele não me contou. Eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido, mas ok, também eu não estava interessado em ser. E eu não estava interessado em ser por outras razões. Primeira, a razão é o seguinte... Eu sabia da minha limitação. Eu não era o que o meu pai foi, nem de perto. Aliás, quando eu fui candidato, muitas vezes as pessoas falavam assim, pô, se você for metade do que seu pai foi, já tá bom. Falavam para você? Nossa, aí eu falava assim... Que legal. Aí eu falava assim, se for 20% dele, já tá bom. Eu gostava quando falava 10%. Tá bom. Você falou, bom, até aí eu vou. Até aí eu ainda posso competir, né? Que motivador, né? Você não é de nada, mas se for... Se for metade, já tá bom. Então, e nesse momento... Você ficou quieto? Eu achava bom isso. Diálogo. Tirava um pouco do peso da vida. Mas você sabe que aí eu não queria ser candidato porque eu corria. Eu corria de automóvel. Nessa altura eu estava correndo de carro e tal. E disputava Campeonato Brasileiro, onde você tem provas no Brasil inteiro. Normalmente as provas a gente ia numa quinta-feira. Você tinha bom gosto, né? Eu fazia, era um esporte. E para mim aquilo era uma paixão mesmo. Tanto que até hoje eu durmo, eu sonho, às vezes que estou correndo. Você tem uma ideia como isso é uma coisa forte para mim. Bem, e eu dizia o seguinte, como é que eu vou ser um homem público e numa quinta-feira sair para correr em Goiânia? Quem é que vai aceitar uma coisa dessa? Ninguém. Nem eu mesmo vou sentir a vontade. Tem um chato que vai marcar uma reunião na sexta, eu tenho que estar em Goiânia. Não, mas ninguém não tem. A cobrança é muito grande. Meu pai fazia política 24 horas por dia. Direto. Não tinha essa coisa de você pegar um fim de semana para fazer uma corrida. Não existia. Para ele não existia. Ele marcava reunião, quando ele era governador, entre o Natal e o Ano Novo. Quando a cidade não existe, ele marcava reunião de secretariado nesse dia. Incomodava todo mundo, porque cada um ia viajar com a família, ele fazia todo mundo ir para lá. Bom, mas enfim... E aí, essas cobranças todas e a minha vontade de continuar fazendo o que eu estava fazendo, por outro lado, eu tinha um escritório de advocacia, eu queria mais era vencer profissionalmente. Então, ser candidato não estava nos meus planos. Nunca. Nem achei que fosse ser candidato alguma vez. Tanto que meu pai morreu em 2001, eu fui candidato a primeira vez em 2012.
Meu pai já tinha 12 anos depois. 11 depois, 12 anos depois. Né? Não, se fosse para aproveitar... fazia parte do teu horizonte. Não, se fosse para aproveitar, vamos dizer, eleitoralmente, era melhor naquela época, ou quando ele estava vivo, ou logo depois que ele morreu. Porque nenhuma. ainda havia uma certa comoção, né, por tudo, e uma lembrança. Hoje, quando se fala em Mário Covas, alguns lembram porque os pais, os avós falam, porque viu o nome de rua, de colégio, alguma coisa assim. Mas, assim, quem viveu a época sabe como é que é, e quer dizer, aquele prestígio todo que tinha, naturalmente, eu tenho a felicidade de ter um pai desse tamanho. Desse tamanho, a palavra e tem o mesmo nome. Quer dizer, até parecido fisionomicamente com ele. Então, isso tudo me facilitaria. É um orgulho muito grande, sim, eu acho. Mas do ponto de vista eleitoral, eu não achava nem correto... Será que era me apropriar era um peso disso. Para você? Você acha que era um peso? Não era um peso. Ou era uma dúvida? Não, era assim, era uma responsabilidade. Uma diferente. Uma dúvida. Tanto que quando eu fui candidato a primeira vez a vereador, o meu temor não era perder a eleição, era como é que eu ia me virar depois se eu ganhasse. Porque é o seguinte, eu gero uma expectativa em quem votou em mim. Claro. Isso serve para todo mundo, mas aí na minha consciência, entendi. Tá? Eu gero uma expectativa. Eu sabia que o voto que viesse para mim seria um voto um pouco de homenagem a ele. O teu interior pensava isso. Isso. Né? Então é o seguinte, eu fiz o meu primeiro mandato muito pensando isso. Eu tenho que, pelo menos, deixar os que votaram em mim não arrependidos ou não... eu tenho que dar satisfação a esses. Voltava muito... Não pensava assim, tenho que ampliar a minha votação. Não, para mim, se eu conseguisse manter, já estava bom demais. A minha satisfação é que na eleição seguinte aumentou minha votação. Então, aí eu trabalho foi bem feito. Aí eu me tranquilizei, entendeu? Quer dizer, porque aí a cobrança... são pessoas diferentes, meu pai é um, eu sou outro. Eu vou tentar fazer o melhor possível. Talvez eu não consiga ter a competência e a qualidade que ele tinha como político, né? Mas a gente tem que tentar fazer o melhor. É lógico. Né? E se a gente conseguir minimamente... e eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia está difícil você encontrar... pessoas que pensem dessa maneira ou que ajam dessa maneira. A população, por outro lado, está absolutamente cansada, farta do mundo político, cansada de ouvir coisas, desiludida, com certeza. Bom, eu estou desiludido. E eu que vivi política a vida inteira e que gosto de política, eu estou absolutamente desiludido com a situação atual. Eu não perdi as esperanças, mas as perspectivas hoje, elas estão muito ruins, muito ruins. Não tem um lado bom. Era uma perguntinha que eu tinha pensado em te fazer. Você responde até onde você acha que é. Pela experiência toda que você tem, que é uma experiência que só o tempo dá, né? Não tem como. O que você pensa que pode ocorrer daqui para frente? Quer dizer, qual seria uma saída para essa, eu vou falar a minha palavra, a avacalhação toda. Quer dizer, aonde nós vamos parar, Zuzinha? Quer dizer, eu estou falando uma opinião de um camarada político desde nascença e que vivenciou tudo. A tua opinião é muito importante. O que você pensa? Obrigado, mas assim... O que você pensa? Até onde nós vamos? Infelizmente, eu achei que a coisa da polarização... nessa eleição ela fosse uma coisa atenuada, em virtude de tudo que aconteceu nos últimos anos. Em virtude de tudo que aconteceu, seja no governo Lula, seja no governo Bolsonaro, a população ia perceber de que não é nesses caminhos que a gente tem que trilhar. A gente tem que trilhar um caminho de harmonia, um caminho de união, talvez? União, possível, mas união é possível ser união se você considerar o seguinte: primeiro, seja paciente com o outro lado, escute o que ele tem para dizer.
Segundo, aproveite aquilo de bom que tem de cada lado, porque dos dois lados você tem coisas boas e coisas ruins. Não é possível que tudo seja ruim ou tudo seja bom. E as pessoas estão achando assim, estão colocando dessa forma. Tudo que vem de lá é ruim, tudo que daqui é bom. E se você for espremer, você vai ver que não é assim. Se você tiver isenção para olhar, você vai ver que não é assim. Então, o ideal era você encontrar um caminho mais central, mais harmônico, mais como é que chama? Mais equilibrado, em que você pudesse aproveitar o que há de bom dos extremos e incluí-lo e seguir por uma trilha mais central. Não é o que está acontecendo hoje, infelizmente não. Pior, há uma série de outras coisas que interferem nisso. Se de um lado você já tinha uma polarização entre o que se chama de esquerda e direita, que na verdade é Lula e Bolsonaro, é menos esquerda e direita, as pessoas mais rotulam ou se autorrotulam de esquerda e de direita, porque esquerda e direita tem a ver com questões ideológicas do ponto de vista econômico. E nenhuma discussão desse tipo foi feita. É esquerda e direita só para dizer que é o contrário do outro. Rótulo. É rótulo. Eu penso que, além disso, você tem outros ingredientes que interferiram negativamente nessa história toda. Então, primeiro, você tem um Supremo Tribunal Federal em que uma série de ações aconteceram que eu diria que foram acima do esperado, seja por excessos de atribuições, muito na linha de que os fins justificam os meios, ou seja, vamos fazer isso. Isso remonta já Lava Jato. E daí lá para cá, a coisa foi sendo feita, foi sendo tolerada internamente na corte. Já que fez isso, então vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro e tal. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, você tem uma forma de indicação dos ministros que é uma forma também equivocada. Quer dizer, na Constituição, as pessoas, é estabelecido que as pessoas que vão fazer parte dos tribunais superiores, eles têm que ter isenção, notável saber jurídico, enfim, é preciso que ela conheça bem e tenha isenção. Mas na hora que você nomeia o teu advogado político, você nomeia o teu advogado do partido, aí você nomeia um cara que é dos evangélicos porque você quer ganhar a igreja evangélica. Você não está preocupado com notável saber jurídico, nem com a isenção. Pelo contrário, a isenção desaparece nessa hora. Exatamente. E aí você começa a ter na corte decisões que começar a ser confrontadas e vão sendo cada vez piores, e hoje chegou no ápice de você ter ministro supremo envolvido. Bom, a tolerância com familiares, com o escritório de advocacia atuando. Quando meu pai se elegeu governador, tinha um escritório de advocacia e tinha entre uns clientes meus, mensalista, que era um empreiteiro. No dia que meu pai se elegeu, eu rompi o contrato com ele. Não tinha nada a ver com o governo do Estado. Mas eu não queria que deixasse qualquer margem... A leve imaginação de alguém que você tivesse influenciando alguma coisa. Exato. E aí você pega hoje... É diferente a época, né? Mas é diferente não, é questão de postura. Como é que você pode ter parentes fazendo... É tão assim, é escancarado. Eu faço... meu trabalho nos tribunais superiores, onde está o meu parente, para fazer um trabalho lá. Especialista em Supremo. O que é isso? Especialista em Supremo. O cartão diz, especialista em Supremo. Então é o seguinte... Quer dizer, é uma coisa. Esse é uma coisa do Supremo. Aí você pega no Congresso Nacional uma parte que domina hoje a Câmara dos Deputados, chamado Centrão, que de Centrão não quer dizer que tá sem os extremos.
não é? Que seria o normal, né? Tem esquerda, direita e tem o centro. Não. É centrão, porque é o centro de negociatas, é o centro de safadeza, é o centro de tesouraria. E daí começam a fazer as emendas impositivas, a emenda PIX, a emenda disso, a emenda daquilo, que nada mais é do que o mensalão do passado. Só que o mensalão do passado era dinheiro do orçamento que fazia obras, etc. Esse dinheiro voltava e era distribuído para os deputados através da presidência lá, ou do gabinete civil, sei lá. Mas hoje, não está o governo participando disso, mas diretamente as empresas que fazem as obras com os deputados. É uma sem vergonhice total. Extrema. Não, clara, total. Ninguém está nem aí também. E isso é a maioria hoje na Câmara. A maioria dos deputados fazem parte desse centrão. Eles dominam a Câmara. Bom, aí você tem no Executivo todas aquelas coisas que... o Executivo é uma farra, né? É a farra do boi, né? Então você põe um monte de ministério, põe um monte de gente, as coisas não estão... 32 ministérios, muita coisa. Então, é o seguinte, está tudo mais ou menos deformado. Eu acho que só tem uma chance de você fazer isso. É se você tiver uma nova Constituinte. Mas a nova Constituinte não a Constituinte como nós tivemos há 40 anos atrás. Que, aliás, diga-se de passagem, é a Constituição mais longa que nós temos na vida do Brasil. Mas ela foi feita logo depois de um processo do término do regime militar. E tem uma série de coisas na própria Constituição daquele momento que ainda permaneceram do regime militar e que eles, naquele momento, não conseguiram ter força... transformar. Ou tiveram medo de fazer as mudanças e poder ter uma acomodação, seria isso? Uma acomodação. Então, tipo assim, o fato de você ter o terceiro senador por estado, não tem razão nenhuma. Você poderia ter... Isso foi feito no regime militar porque era uma forma do governo ter maioria no Senado. O Goberi bolou isso. Isso, você podia diminuir isso. A outra coisa é na Câmara dos Deputados, em que a representação é pela população, não é por estado. Se no Senado você tem 2 por estado, independente do tamanho do estado, na Câmara não. A representação tem que ser de acordo com a população. Logo, os estados onde tem maior população, tem mais deputados. Os estados que tem menos deputados. E aí você mantém o equilíbrio, ou seja, aqui é a população e aqui, como para manter a federação, você deixa do mesmo tamanho. Todos têm representação. Certo. Mas aqui está distorcido, porque o cara lá do Amapá, sei lá, de um estado pequeno, a regra, apesar de dizer que é da população, o que estabeleceu o governo militar lá atrás é de que você não teria estado com menos de 5 deputados e estado com mais de 80, eu acho. Não sei se o número é esse. Tem uma limitação, para cima e para baixo. O que significa o seguinte, você limita a representação da população. Se São Paulo tivesse a mesma representação do Amapá, em vez de 78, ele teria 300, 400 deputados. Claro. Se o Amapá tivesse o mesmo coeficiente eleitoral para eleger um deputado que tem São Paulo, elegia um, no máximo. Então, essa distorção faz com que estados menores acabem tendo muito mais força que estados maiores. Por isso que você vê presidente da Câmara, grandes líderes nacionais, todos do Nordeste, porque eles acabam se unindo contra Sul-Sudeste. É verdade. Bom, o que eu sinto também. Mas é fato. Então... para mim, se você pensar em mudança de legislação para mudar a questão do Supremo, ou mudar essa coisa no Congresso Nacional, ou mesmo mudar na Câmara dos Deputados, não vai acontecer nada. A Câmara não vai mudar para ter uma coisa que a desfavoreça a maioria que está lá sobrevivência deles, né? Então é o seguinte, a única forma é você ter uma nova Constituição. Mas uma nova Constituição livre e soberana, ou seja, ela está à parte do Congresso Nacional. Não funcionar simultaneamente como da outra vez funcionou. Certo. Não.
Não porque uma coisa acaba impregnando a outra. O interesse do momento pode influenciar lá. Não, deixa assim. E mais, quem fizer parte dessa constituinte não pode ser candidato. Durante pelo menos um bom tempo, ele não pode ser candidato ao parlamento, alguma coisa assim. De tal forma que quem for fazer a constituinte vai ter o interesse na constituinte. Não vai ter o interesse político futuro. Pensar no país. Isso. Aí você pode pôr jurista, pode gente gabaritada nas várias áreas possíveis para ajudar a fazer uma Constituição. E aí tirar essas loucuras, né? Mudar as regras. Uma coisinha. Mas será que o Supremo deixa? A questão não é deixar. Isso aqui só tem um jeito de acontecer. Só tem um jeito de acontecer isso que eu estou propondo. Esse é o jeito que eu estou te falando. Então, qual seria? O único jeito é a população querendo isso. Quando eu falo aqui, se eu conseguir convencer uma pessoa que eu estou falando aqui sobre isso, a pessoa achar que tem lógica, ela pode repercutir isso para outra, e aí você fazer o seguinte, que os candidatos nas próximas eleições, se comprometam com essa tese também. Na medida que você vai tendo mais gente se comprometendo com a tese, maiores são as chances dela acontecer. Lógico. Toda bandeira é assim. Quando você queria constituinte desde lá de trás. Se brigou por constituinte, por eleições diretas, se brigou por muitas coisas. País livre, honesto, o máximo correto. Você ter bandeiras e brigar pelas bandeiras. Elas não acontecem de um dia para o outro. E elas só acontecem se a população, de fato, tiver interesse para que aconteça isso. Para ela perceber o quanto isso é necessário. Aí ela começa a dizer, mas precisa ter você é a favor de uma constituinte e tal? Ela começa a fazer com que o candidato se comprometa com isso. Na medida que você tenha mais gente se comprometida com isso, maiores são as chances de acontecer. Sozinha, nós temos líderes para capitanear essa mexida, não? Porque aí você precisa ter, a população quer, você vai na Paulista, abaixo, não sei o quê, blá. Quem é que comanda esse troço? Quer dizer, quem é que vai levar isso para frente? Porque se não houver liderança, por exemplo, teu pai capitaneava um troço desse, era o Mário Covas. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu entendo. Ele tinha um nome. Era fulano de tal, cicrano não sei da onde. Nós não temos ninguém hoje. Tem alguém? Tem alguém? Infelizmente... Quer dizer, tem um grupo de pessoas, tem algum partido confiável. Você entendeu onde eu quero chegar? Não, quer dizer, entendi. Aí eu vou te dar um exemplo, desculpe. Você pega o teu PSDB, você mesmo, eu gosto muito de você, do Mário Covas, então, quer dizer, você mesmo teve que se separar um pouquinho disso, porque eu acho que não era o que você queria. Na minha opinião, eu não estou falando fato. Que seja. Então, se não tem, como é que vai ser? Mas é assim, eu acho que... Essa é a pergunta. Mas uma construção... Só tem um cara para levar isso para frente. Uma construção política, primeiro que eu acho que isso não é uma coisa de uma pessoa só. Sim, tem um grupo. Você pode ter portas-vozes, né? Que é o que você está falando. Exatamente. Alguém que tenha referência, seja conhecido e que possa falar e que repercuta o que ele fala. Credibilidade. E microfone, né? Também. Megafone. Também. Né? Se eu sou um... Posso dar um exemplo de megafone? Pode. Eu estava na Praça da República, teu pai era governador. Estava fechado lá, onde tem o Caetano de Campos, era a Secretaria de não sei das quantas. De educação. Cultura, sei lá educação, o quê. Educação. Educação não tinha nenhuma. Ele estava lá e tinha um cidadão aí, que foi deputado, foi preso, agora está solto. Ninguém entra, fecharam tudo. Teu pai falou, eu vou entrar por aqui. Eu sou governador dessa... Eu vou entrar nessa porta. Pô, jogaram, ele entrou, cara. Você entendeu? Você arrepia. É um líder. Nós não temos hoje um cara desse. Você entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, eu vou pegar você. A questão não é nem da ação, mas é a credibilidade. Você lembra dessa? Sim, claro. Você estava lá, não? Não estava. Eu vi. Não estava. Eu soube depois. Eu vou entrar aqui, ó, porta daqui, porta do fundo. Eu sou governador desse estado. Tem uma história. Você já desceu, eu estava lá, cara. Não sei, estava. Tava, não sei o quê, o povo unido, cara, entendeu? Bom, mas enfim, assim, essas não tem coisas. Mas isso surge. É óbvio que surge, porque
isso que eu estou falando com a minha limitação opinião pessoal. Minha limitação de comunicação. Tem gente que se comunica melhor do que eu e que pode, desde que convencido, assumir essas coisas. Quanto mais gente tiver falando a mesma coisa, maiores os argumentos vão surgindo e vão aparecendo as lideranças. Isso é absolutamente natural que aconteça. O fato é que tem que ter sempre um início. É um início que pode ser uma trajetória até longa, mas tem que ter um início. E o início é agora. Porque a situação, eu não vejo outro jeito. Não acho que ser de direita ou ser de esquerda hoje vá resolver coisa nenhuma. A roubalheira, se você for falar em roubalheira, eu vi muita gente votando no Bolsonaro, na época, quando ele foi candidato, porque não aguentava mais a roubalheira do PT. E dizia isso com todas as letras, não aguento mais, bando de ladrão, e não sei o quê. Quadrilha, e papapá. Bom, muito bem. O que se esperava é que o Bolsonaro fosse, então, coibir esse tipo de coisa. Pelo contrário, o cara chegou até a se apropriar de joias que era do governo, mandou um cara nos Estados Unidos para tentar vender as joias. Um cara ruim. Ele não tem nenhuma ação que você possa dizer que ele fez no objetivo de combate a essa coisa. Pelo contrário, até no processo eleitoral, ele pegou o cara que era da Polícia Federal lá do Nordeste, em algum lugar lá, para impedir que os caras transitassem de ônibus lá para prejudicar a eleição. Ou seja, o cara manipulou, ele não... Há escândalos no governo dele, na área de educação mesmo, que nós estávamos falando. Enfim, não dá para você dizer que, olha, você saiu de um governo que roubava e foi para um governo honesto. Não. Não. Agora, nós temos a seguinte situação. Essas pessoas que, então, votaram no Bolsonaro por causa disso, hoje, uma parte delas, ou todas elas, apoiam o filho do Bolsonaro para ser candidato a presidente. E aí eu fico pensando, mas esse filho do Bolsonaro, esse Flávio aí, esse não é o cara da rachadinha lá? Da rachadinha que dividiu o salário do funcionário dele, do gabinete, que ele pegava uma parte? Esse não é o mesmo que tinha lá uma loja de doces lá e que é uma rede de loja de doces que tem no Brasil inteiro, e essa loja de doces dele era que, coincidentemente, era a que mais recebia em dinheiro. Todas as outras, por exemplo, cartão, não sei o que lá, a dele recebia muito dinheiro. Recebia tanto em dinheiro, que ele comprou imóveis em dinheiro vivo. Não foi um imóvel. Teve de 6 milhões. Então, em dinheiro vivo. Esse é o cara. Tá. Esse é o cara. Esse é o honesto. Esse é o bom. Mais ainda, que coisa estranha é essa, né? Nós vivemos aonde? Nós vivemos numa república ou numa monarquia? Porque nós temos aparentemente nós temos um imperador, né? Que é um rei, que é o Bolsonaro. Aliás, rei que está preso, né? Que foi julgado pelo... Ele criou tanto caso no Supremo que o Supremo deu um jeito de condená-lo. Condenou, está lá preso. Está lá. Pois muito bem. Aí ele fala o seguinte, nós precisamos ter um candidato próprio e tal, muito bem. Quais são as alternativas? Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 ou a mulher? Sabe o que é isso? Isso é monarquia. O rei está falando, agora meus sucessores são os príncipes ou a rainha. O herdeiro. Os herdeiros aqui. São eles que vão estar no meu lugar. Linha sucessória. Então é o seguinte, esse povo que apoia, aí pega, o cara tem 20%, 30% dos votos. Peraí, essas pessoas que estão apoiando esse cara, eu não estou entendendo qual é o objetivo. Não é capacidade, não é honestidade, não é propostas, não é experiência, não é nada. Não é nada. É simplesmente uma boa parte porque não quer o outro. Agora, vê que coisa, que ponto nós chegamos. Nós temos um governo hoje do PT, que é um governo... Enfim, eu não vou ficar falando do governo do PT, assim, de forma geral, eu sou crítico ao governo do PT, de uma forma geral eu sou crítico. Mas nós vivemos hoje uma situação
tem que fazer pelo menos um dado positivo. Nós vivemos uma situação, do ponto de vista econômico, muito boa. Nós temos hoje um dólar absolutamente controlado e até baixando do preço. Nós temos um nível de desemprego menor da história. Nós temos uma produção agrícola batendo recordes. Nós temos balança comercial aumentando. O que seria, em outros tempos, um argumento muito importante para você falar assim: que governo bom esse. Mas não é o sentimento que a gente tem. Não é o sentimento que a população tem. Porque o problema não é econômico, o problema é político. Você acaba não tendo a credibilidade para dizer as coisas, as pessoas acreditarem. O Lula mentiu tanto na vida que quando ele fala alguma coisa hoje, as pessoas falam assim: mas será que é isso mesmo? Não é. A gente já sabe que não é. Então, porque ele tem aquele filme lá, Meu Passado Me Condena. Pô, o cara, amigo, então, ele gosta de uma grana, ele gosta de... você entendeu? Quer dizer, tá na cara, porque eu penso assim, o que você falou do Flávio é verdade, mas votar no Lula, não vê se você me entende, quer dizer, um cara nesse nível... Mas porque ninguém devolve dinheiro, Zuzinha, ninguém devolve dinheiro que não roubou. Os caras devolveram uns trocentos bilhões. Mas que não roubou nada. Mas, meu amigo... É o que você falou. Mas o que não pior, tem credibilidade. O que é pior é o seguinte, nós chegamos aqui então à conclusão que nenhum dos dois serve. Exatamente. Mas não é a conclusão que a maioria da população está levando. Gozado, né? Porque a maioria da população está escolhendo entre os dois. Ela não é capaz de escolher uma alternativa. Uma alternativa. Mas os caras não sei... Mas o que você está pretendendo? Se você quer um cara perfeito, justo e perfeito, é Deus. Não é? Você está no lugar errado. Aqui é homem, é gente, é população. O cara sai do povo. Ele é votado porque ele saiu daqui. Ele sai do povo para ser lá. A população tem que escolher. Então, ela tem que escolher bem escolhido. Porque se ela não escolher bem, ela vai correr o risco de acabar elegendo alguém ou ajudando a eleger alguém que vai fazer exatamente o contrário do que ela acredita. Exatamente aquilo que ela não quer. Né? É muito comum você perguntar para uma pessoa em quem você votou nas últimas eleições, especialmente para deputado. E a pessoa não tem a menor ideia. Não lembra. Não sei. Não lembra. Já vi gente até que peguei um papelzinho no chão. É verdade. É verdade mesmo. É verdade. Aí você fala assim, mas peraí, você está reclamando dos políticos? Uma coisa é a tua... Como é que você afere isso? Você tem que participar de alguma forma, você tem que, no mínimo, saber o que o cara está fazendo. Porque se ele fizer bem, aplauda, e na próxima vez... Cacifa o cara. Cacifa o cara. Se ele fizer mal... Tira fora. Tira fora. E ajude a tirar fora. Só um detalhe, entre o Flávio e o Lula, eu tiro os dois. Tem alguém para propor? Então, não é alternativa, propor. Quer dizer, vamos falar não, o menos ruim, menos ruim. Hoje não, eu acho que, assim, aí eu vou falar do ponto de vista pessoal. Para mim, um candidato que seria hoje apropriado seria o Ciro Gomes. E eu vou dizer por quê. Primeiro porque ele tem experiência, que é uma das bases. Muita, sabe muita coisa. Já foi governador, já sabe foi ministro, muita etc. coisa. Já foi candidato várias vezes. Não está atrelado a nenhum dos dois. Aliás, esteve com o Lula e hoje é um crítico feroz do Lula. E é um crítico do Bolsonaro, a quem ele teve companhia no Congresso Nacional. Se você for ver as declarações dele a respeito de ambos, você vai ver que é bem exatamente crítica. O que você está falando. Depois, ele tem um conhecimento do ponto de vista econômico muito forte para poucas pessoas. Acho que... mas ele é um cara estourado. Bom, isso ele é um cara estourado mesmo. Que bom, né? Eu diria que ele é um... Que bom. Eu digo que ele é um fio... Que bom. Em alguns casos é ótimo. Em alguns casos é ótimo. Você tem que enfrentar mesmo. Teu pai falou, eu vou entrar por aqui. É estourado? Não é estourado. Depende do que você... Depende da hora, lógico. Depende do que... Qual é a situação. Personalidade. Eu digo que ele é um fio desencapado. De vez em quando encosta e dá choque. Mas isso também... Ao longo do tempo, eu não tenho visto mais esse tipo de reação dele. Eu gostaria de ter essa oportunidade de tê-lo como alternativa. Mas, aparentemente, ele vai ser candidato, ele é candidato a governador lá no Ceará e vai ficar por lá mesmo. Mas, assim, fora ele...
É difícil você falar hoje um outro candidato. Não tem. Você vai encontrar o quê? Tem um cara do MBL aí que agora virou um partido, que se diz candidato, em que fala que era preferível que não sei quem morresse. Ou seja, o cara está pregando matar a gente. Não tem nada a ver. Aí você vai pegar alguém dos partidos mais à esquerda, que aí os caras viajam na maionese, falam, enfim. Revolucionário Julio Flores. Aí você vai pegar o quê? Algum partido desses que são do Centrão, como contaminado. Não, já bem contaminado. Absolutamente contaminado. Os caras do Centrão são os caras que estão envolvidos em situações nas grandes mutretas então, nacionais. Então fica muito difícil. Todas, Muito difícil. O Ciro seria uma alternativa, eu acho também. Mas não... Ele vai ficar lá. Você está atuante no PSDB ou não está mexendo mais? Eu faço parte do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto... Todos os partidos têm um partido e tem um instituto que Fernando auxilia, Henrique, que é para... Fernando Henrique, né, ajudou a montar esse... Mas em todos os partidos tem, tá? Né? Faz parte da legislação. É para você fazer a escola de formação política, de você fazer a divulgação. Ele cuida menos da estrutura partidária e mais vamos dizer, da filosofia e dos pensamentos. E eu estou lá na direção de TV Nacional. Agora? Não. Não quer? Não, por essas coisas todas. Eu não tenho... Eu tô fora, meu discurso está fora. Eu tô desatualizado, porque Posso meu falar uma discurso coisa? Acho que você não tem... está fora do... Zuzinha, você não tem estômago para isso, né? Não, até tenho, mas assim... Você come camarão, tudo... Não, é que eu acho que eu falo para a parede, Engolir sabe? sapo. Eu falo para a parede, porque eu falo isso para pessoas e as pessoas falam assim, não, mas eu acho que é assim, eu ainda vou ficar com um dos dois. Então eu estou falando para a parede, não adianta. Falar em equilíbrio, em bom senso, essas coisas, parece que é fora de moda, é coisa do passado, então eu não vou ser candidato. Estão desiludidos, mas não tem solução. Não pensam nessa solução que você dá, que seria uma saída muito boa. Mas essa é talvez a única. Mas eu acho que ela tem um tempo. Tem um tempo. Eu não vi ninguém falar sobre isso ainda. Eu espero que isso se reproduza com velocidade e que isso possa acontecer o mais rápido possível. Mas assim, é um processo de conquista. Não é de um dia para o outro. Mas a coisa vai e alguém tem que dar o start. Alguém tem que dar start. Mesmo com o meu megafoninho desse tamanho, eu estou tentando falar isso. Atenção, Suzana. E aquele que você aperta, né? É o megafone. É isso aí. Bom, valeu. Suzana, fala mais alguma coisa e vamos embora. Vamos lá. O que você pretende? Por que você não é candidato? Não custa nada. Porque eu não tenho aderência, meu discurso não tem aderência popular. Não tem aderência no voto. Você está em sintonia popular e, portanto, você é capaz de fazer uma representação adequada, ou então não dá. O meu pensamento quer dizer não que você não é demagogo. Você não consegue ser demagogo. Você não consegue mudar a cara, né? Não. Se é como é e acabou. E vai ficar sempre assim. Parabéns por isso, é isso mesmo. Não sei se parabéns. É bom. Pô, você é o cara, mas não muda. Eu tô muito desiludido com tudo, né? Com a política de modo geral. Inclusive no PSDB. Eu tenho muita crítica em relação ao PSDB. Eu tive fora, voltei na linha de tentar ajudar a uma reconstrução, mas eu encontro um PSDB muito ruim do que já foi, mas muito ruim comparativamente. Acho assim, um partido fechado, muito estreito, sem perceber que política se faz coletivamente. Quanto mais aberto você for e quanto mais você for capaz de ouvir e discutir, mais gente agrega. Não, a tendência é você manter fechadinho porque você tem o controle na mão. Então, assim, isso não é uma prática do PSDB apenas. Vários acontecem isso. Desde o momento em que você mudou a legislação, em que se deu aos partidos dinheiro público para
manter os partidos e para fazer as campanhas eleitorais, essa situação mudou. Porque os partidos passaram a ser um bom Posso falar? Um bom negócio. Um bom negócio. Tanto que você percebe que presidentes de partidos, alguns ou vários, não tem nem mandato e nem disputam mandato. Não precisa. Porque ele já tem ali poder o suficiente para... Não precisa do mandato para isso. Porque eles já influenciam, já conseguem fazer as coisas, não precisa. Eu acho que isso é uma coisa que fez com que o cenário ficasse voltado mais para o fechadinho. Vamos ficar entre nós aqui, porque assim... Coisa já na tá hora aqui, de, deixa comigo. na hora de decidir o que vai fazer, eu mesmo decido, eu não preciso de mais ninguém para me dar palpite. Quanto você precisa. É isso aí. Mas devolve metade. Não, do modo geral, nada é sempre. Né? Duda, foi um prazer imenso ter você. Eu acho que isso aqui vai ser um programa que vai dar o que falar um pouquinho, eu acho. Vai ser legal, eu estou de acordo. Pessoal, Mário Covas, esse aqui é o cara, eu já sabia que era, por isso que eu fiz questão que ele viesse, porque vai ter eleição na frente aí. Sou capaz de te convidar, se você puder vir, mais próximo da eleição, para ver se a gente fala alguma coisa a mais. Né? Tranquilo, pra porque ver, eu não sendo candidato, eu posso participar, lógico. Não tem problema. E eu, então, que já estou velho, eu não estou nem aí. Pode falar o que eu quiser e publicar o que eu quiser. Não, mas eu acho isso bem legal. Aliás, minha sugestão para você, você poderia fazer até um meio debate, aqui chama um de cada lado. Eu tive essa ideia. É uma coisa eu tive essa ideia, sabe? O Tomé, né, já veio, o Tomé Abduch. Veio hoje a Renata Falzoni, vereadora. Quer dizer, dá para fazer um grupo legal aqui. Dá. De conhecidos, de amigos. De conhecidos. E aí você, assim, se você preferir... Precisa vir armado ou não? Não. Mas não precisa fazer um contra o outro. Mas você pode levantar temas e ouvir a opinião cada um de ambos. vai falando. É uma ideia? É uma ideia. Você topa nessa? Lógico, tô tranquilo. Eu vou ver se eu armo isso aí, vou falar com o Tomé, ele vai na igreja domingo. Tomé. Mas mesmo que isso não aconteça, eu estou à disposição, quando você quiser, tá bom? Vou te ligar com certeza, antes da eleição. Tá bom. Valeu, pessoal, muito obrigado, mais um nosso podcast, maravilhoso, eu adorei, eu acho que vocês também vão gostar. Obrigado, Zuzá. Fica com Deus, cara, fica com Deus. Você é o cara. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal.